Salve, salve, meus amigos e minhas amigas do Periferia em Foco. A gente volta para o nosso Papo em Foco na tarde dessa quinta-feira, dia 28 de maio. Isso mesmo. Hoje, nesse 28 de maio, a gente vai falar dos desafios do futebol de base em tempos de pandemia. Isso mesmo. E hoje a gente vai conversar com 3 treinadores de futebol, principalmente eles são da periferia, Afonso Salles, do Esporte Clube Belém, Marco Aurélio, do projeto social Fome de Bola, e Josivaldo Rocha, do projeto do Esporte Clube Trabalhista de Marituba. Você ouve de fundo aí a música 1-0, e essa música é sugestiva, mas quem vai explicar um pouco a história dessa música pra gente é a nossa componente Ana Carla. Eu chamo primeiro ela, antes de eu chamar os nossos entrevistados. Mas lembrando que hoje a gente celebra o Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres, o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna e o Dia do Ceramista. Acontecimentos marcantes, formada a Organização para a Libertação da Palestina, 1964, e também o Joseph Ratzinger, o futuro Papa, na verdade, Bento XVI, foi ordenado bispo, isso em 1977. Eu vou chamar a Ana Carla, ela vai explicar um pouco o porquê dessa música, e aí eu chamo os nossos entrevistados. Seja bem-vinda, Ana Carla, o porquê da música 1-0. Boa tarde, Luiz, boa tarde, pessoal. Bom, esse choro, né, 1-0, é uma composição dos 2 maiores mestres da música popular brasileira, Pixinguinha e Benedito Lacerda. Essa música foi em comemoração a uma vitória do Brasil sobre o Uruguai na decisão do Campeonato Sul-Americano. Com essa famosa história, está registrada no livro Sul-Americano, de 1919, Quando o Brasil Descobriu o Futebol, do jornalista Roberto Sander. O livro cita algumas partes da música, que foi uma das partidas mais difíceis, e, além de ser uma partida mais difícil, foi decidida no segundo tempo da prorrogação com o gol do lendário O Tigre. Inclusive, o trecho do choro, um movimento, que é um movimento rápido, né, para quem entende um pouquinho mais de música, e também para quem aprecia a MPB brasileira, tem um trecho ali difícil, um pouquinho de nota, um pouquinho mais rápido, que ele narra, né, o desenvolvimento do jogador até o gol, do meio de campo, né, até o gol. Bom, além disso, né, o historiador conta que talvez, possivelmente, né, a música, a cultura, o futebol, a arte começou a se retratar através do futebol por conta dessa música, e continua aí até hoje, né, como um do clássico da MPB. E falando um pouquinho de futebol, nós vamos falar um pouco, né, desse desenvolvimento, né, do futebol, do futebol de base, esse desenvolvimento todinho com esses grandes treinadores aí do nosso futebol paraense. É isso. Bom, tirando a trilha, você conheceu um pouco a história da música 1-0, além de a gente entrevistar também que você fica informado nesse momento cultural. Mas vamos chamar os nossos protagonistas, Josivaldo Rocha, Marco Aurélio e Afonso Salles. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de cada um dos senhores. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios do futebol de base em tempos de pandemia. Mas sempre, antes da gente começar falando propriamente no tema, eu quero começar falando um pouco do trabalho de cada um. Eu quero começar pelo Marco Aurélio, que desenvolve um trabalho aí, projeto social Fome de Bola, da ONG Professor Instituto Lobato, né? Fala um pouco disso, Marco Aurélio, para quem está acompanhando a gente na live do Periferia em Foco. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse programa aí, desse entretenimento com as comunidades. E temos uma história muito bonita com o esporte, com a criançada da periferia, que desde 2011 a gente lançou um projeto a qual eu faço parte de uma ONG, eu sou coordenador de uma ONG, e nessa ONG a gente tinha apenas um time de futebol adulto, não tinha espaço para criançada. Então, de uma forma, a gente, em momento algum, pensava em trabalhar com crianças, jovens e adolescentes. O nosso foco era somente adulto. Então,
um coordenador lançou um projeto para nós de trabalhar com crianças, jovens e adolescentes, exclusivamente com esse público, porque eles não tinham espaço com a gente. Então, eu aceitei o desafio em 2011, criamos uma escolinha de futebol, começamos no futebol. Além do futebol, como nós somos até hoje uma ONG, tinha várias atividades, como a capoeira, como aula de dança, aula de música, e resolvemos ir para esse lado do esporte, do futebol. E graças a Deus foi bem aceito, e até hoje estamos na estrada. Hoje estamos no futsal, trabalhamos com todas as categorias possíveis, desde o sub-10 até o 50, que é o chamado veterano, trabalhando com todas as atividades, participando de competições. Então é isso aí, um resumo do Fome de Bola é isso. O Fome de Bola é um projeto social esportivo que tem parcerias com... Eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho parceiros como a República do Emaús, que eu faço atividade com eles. Eu tenho outros projetos sociais que são mesmo ligados ao esporte. A gente faz muita interação, a gente faz muitas atividades em conjunto. É muito legal, muito gratificante. Do tempo do Cristo Redentor, fazíamos atividades em conjuntos. Também lá em Marituba, já fui lá visitar o trabalho do Rocha, já fizemos também alguns trabalhos juntos. Então, é isso aí. Estamos aqui para desenvolver o assunto aqui, para debater, para conversar e trocar ideias e experiências. É isso aí. Agora tem o Afonso Salles, também na cabanagem, fez parte do projeto esportivo Esporte Vida Cristo Redentor. Hoje está nas categorias de base do Esporte Clube Belém. Afonso, fala um pouco da tua trajetória e teu trabalho no mundo do esporte. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os companheiros aí que estão nessa live. Obrigado, Luiz. Obrigado, Carla, pela oportunidade aí de a gente estar desenvolvendo, mostrar um pouquinho aí o nosso trabalho. Falando de categoria de base, de projeto, né, como o professor Marco Aurélio falou agora há pouco, né, só sabe mesmo quem trabalha com essa garotada. A gente iniciou, né, no Cristo Redentor, em meados de 2013, eu e a tia Lúcia, né, a gente vendo o anseio da comunidade, não tendo atividade nenhuma na área esportiva, e a gente acabou conversando, né, só que nós trabalhávamos sem apoio algum, né, sempre no campo lá vai a bola. E quando eu fui trabalhar como voluntário lá no projeto que era não lembro o nome, aí dentro do Cristo, a gente viu a necessidade, né, de colocar em prática esse trabalho social. E a gente precisava de apoio, né? Foi que a gente levou para a dona Estela, levou uma proposta, ela gostou, né? E a gente começou a desenvolver o trabalho na área de futsal, no campo, e cresceu muito. Cresceu tanto que começou a ir a fronteiras de bairros adjacentes da cabanagem. E se tornou, o projeto cresceu muito, né? Já ficou sem condições de eu continuar sozinho, né? Porque a tia Lúcia, ela só fazia dar um apoio moral na beira, mas quem fazia todo o trabalho logístico dentro das 4 linhas era eu. Então, eu não tinha condições de manter sozinho, eu precisava de outras pessoas voluntárias. E aí cresceu o projeto Cristo Redentor. A gente conseguiu, junto, no primeiro ano, fazer uma viagem para Alagoas, inclusive, na época, quem deu toda a ideia foi o Rocha, né? E eu
eu concordei com ele nessa loucura da gente viajar junto com a Tuna, e deu certo. E de lá a gente começou já a furar barreiras, vamos dizer assim, né, para outros estados. Recentemente a gente viajou agora para o Rio de Janeiro, né, e foi uma experiência muito grande para nós, essa foto aí lá em Junqueiro, né, em Junqueiro. Foi muito gratificante para a gente foi vice-campeão brasileiro lá, o Rocha sabe disso, estava presente com a gente nessa façanha. E de lá também não deu mais certo a parceria junto com o Rocha acabou montando um novo projeto para ele, e eu continuei no Cristo Redentor. E de lá, no ano de 2020, agora, né, em janeiro, a gente não teve mais condições de manter o projeto, né, e cada um seguiu o seu próprio caminho, né, e eu acabei ficando à frente das categorias de base do Esporte Clube Belém. Então é isso, um pouquinho dessa história aí do Cristo Redentor. Bom, Josivaldo Rocha, como o Afonso já falou, passou também pelo projeto do Cristo Redentor, mas hoje desempenha trabalho no Esporte Clube Trabalhista em Marituba. Rocha, fala um pouco da tua atuação no futebol de base. Boa tarde, obrigado pelo convite, Luiz. Boa tarde ao Marco Aurélio, ao Afonso, a todos que estão prestigiando a nossa live. Quero dizer o seguinte, que antes de eu fazer parte do projeto Cristo Redentor, eu tinha recém saído do projeto do Boca Juniors, no bairro do Tenoné, quando recebi o convite do Afonso Salles a fazer parte do projeto Cristo Redentor. Passei por lá por volta, acho que passei 2 anos, eu acredito, contribuí bastante com essa viagem que o Afonso citou aí, em Alagoas, porque eu já havia feito outras viagens, mas nunca como o homem da frente, que estivesse organizando tudo. E essa foi a primeira vez. E como o Afonso falou, depois, como em todos os lugares, existe um tempo que a gente passa e a gente tem que procurar outros áreas. E aí eu resolvi ir para o Esporte Clube Trabalhista, onde lá assumi as categorias de base do Trabalhista. Fiz agora 3 anos à frente do Trabalhista, mudei muitas coisas ali para melhor, graças a Deus. E a gente abrange vários jovens, não só de Marituba, como dos bairros de Belém, inclusive do bairro aí da Cabanagem. Tem vários adolescentes do bairro da Cabanagem que o Trabalhista abraçou e está podendo desenvolver o seu trabalho. Tá? Então, o Esporte Clube Trabalhista, ele tem 78 anos, 78 anos de fundação, e estava parado há algum tempo. Quando eu fui para o Trabalhista, que nós reassumimos, nós resgatamos novamente a história do Esporte Clube Trabalhista, que tem uma grande história no futebol paraense de base. É isso aí, Luiz. E ressaltando também, a gente faz muitas viagens, inclusive já fizemos para Minas Gerais, Sergipe, 2 vezes para Sergipe, a última agora foi para São Carlos, São Paulo, e com recursos dos pais dos atletas que vão procurar trabalhar, fazer alguma atividade para que consiga o seu dinheiro para que possa representar o estado do Pará. Certo. Bom, eu mostrei fotos de alguns projetos. Deixa eu mostrar aqui do Fome de Bola, que o Marco Aurélio também desempenha. Isso aqui é um pouco do projeto também social Fome de Bola, que tem o companheiro Marco Aurélio à frente. Agora, pessoal, a Carla tem algumas perguntas, ela vai participar da gente. Eu quero saber, tem um celular que está alto aí, eu queria que alguém desse uma baixada, que está dando retorno aqui do áudio. Não sei se é celular, se é notebook. Poxa, é bem dá uma baixada no áudio aí, que está dando retorno para a gente aqui. Por favor. O meu tá mudo. Era o Marco Aurélio, tá vendo? Até na live tem que pegar bronca. Valeu, Marco Aurélio. Aí eu passo a bola para a Carla, tem algumas perguntas, principalmente relacionadas à música, mas relacionadas principalmente ao trabalho de vocês, que cada um desenvolve. Para quem está online, pode participar, mandar sua pergunta. Quem está vendo depois dessa live,
A gente conversa hoje com 3 treinadores do futebol de base, Afonso Salles, da Cabanagem, o Marco Aurélio, que atua ali pelo lado do Carmelândia, Bengui, e o Josivaldo Rocha, que atua em Marituba. O tema é os desafios do futebol de base em tempo de pandemia. Eu passo para a nossa companheira Carla, que vai fazer algumas perguntas. Uma pergunta geral, e cada um responde, tá? Boa tarde, meninos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carla. Bom, continuando com esse mesmo pensamento, né? No começo nós colocamos a música 1-0, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Essa música não está apenas instrumental, e sim letra. E também ela tem uma letra assim que fala um pouquinho, né, dessas habilidades dentro do futebol, principalmente dentro do futebol de base. Diz assim: habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, taca de lado, não vale pegar com a mão. E o mundo inteiro se encantou com esta partida. Esse pequeno trecho retrata um pouco, né, do famoso o Tigre, que fez aquele gol, né, contra o Uruguai na década de 90. E trazendo para os nossos dias atuais, né, falando um pouco dessa habilidade, a pergunta é, sob o ponto de vista de vocês, né, da fase do desenvolvimento dos jogadores, como vocês avaliam a qualidade do processo formativo desses jogadores? Pode começar. Você pode repetir a pergunta aí? Sim, com certeza. Vamos lá. Sobre o ponto de vista das fases de desenvolvimento dos jogadores, como vocês avaliam a qualidade desse processo formativo deles? Bem, eu vou começar falando. Primeiro, começa com a escolinha, tá? É os primeiros passos do indivíduo, né? Então, a criança, quando ele começa a desenvolver, né, geralmente a gente fala assim, eu, pelo menos, falo muito para alguns amigos meus, né, que tem crianças menores, vamos dizer, de 6, 7, 8 anos, 9, 10 anos, aí me pergunto muito, Afonso, quero levar o garoto para treinar contigo, ó, você quer um conselho? Leve ele para o futsal primeiro. Se inicia no futsal, aonde começa os primeiros passos, lá ele vai aprender todo o trabalho da coordenação motora desse atleta, e depois que ele já chega numa certa idade, né, aí sim ele já tem total condições de passar para campo, até porque dentro do campo ele é muito mais pesado para o atleta do que mesmo o futsal, no meu ponto de vista. Então, se trabalha primeiro essa questão de iniciação da criança, dependendo da idade também, e de lá se trabalha essa coordenação motora dessa criança, né, que é o primeiro, é o início de tudo, e depois se passa para campo. Eu não sei se os outros colegas concordam com isso também. Afonso, olha só. Pode falar? Deixa ele concluir, não sei se se encaixa o que tu perguntasse. Não, é que tem uma pergunta aqui. Você está falando no caso de criança, né? Da formação desse processo formativo quando criança, certo? É isso, Afonso? Positivo. Tá bom. Obrigada. Rocha. Entrando na parte que o Afonso falou, essa formação do atleta, realmente o Afonso tem toda a razão. O garoto, por exemplo, eu não estou trabalhando com garotos de 9, 8, 10 anos. Eu já pego garoto para trabalhar de 15 aos 20 anos. Então, ele já vem formado. Ele já tem uma base. E essa base, ele tem que pegar justamente quando ele tem 7, 8, 9 anos, que ele vai iniciar justamente, a gente sempre procura aconselhar, que vá procurar o futsal, porque o espaço é mais curto, as turmas são menores, os atletas são em grupos menores para poder se trabalhar, para poder se ter um tempo a mais, se forma uma turma bem pequena, para justamente procurar formar esse atleta para quando ele for chegando à sua fase mais madura, dos 14, 15 anos dele, ele já tem essa base justamente aqui embaixo, no futsal. O Marco Aurélio, por exemplo, ele tem
Ele tem esse trabalho com garotos de 9, 10 anos, que eu já não tenho, mas a gente sempre procura aconselhar. Quando chega, às vezes o irmão leva um garoto de 10, 11 anos, aí eu digo, poxa, eu não estou trabalhando nessa fase. Procura um futsal, procura alguém que esteja... Até porque, aqui em Belém, por exemplo, acabou o Campeonato Paraense Sub-13. Tá entendendo? Isso estimulou muito as categorias de base para trabalhar. Por quê? Trabalhar o quê, o Sub-13? Se nós não temos mais essa base, nós não pode mais não está podendo disputar o Campeonato Paraense. Então, os clubes, por exemplo, como o Esporte Clube Belém, Esporte Clube Trabalhista, que quando o garoto chega aqui no nosso clube, é com o intuito de disputar o Campeonato Paraense. Então, muitos clubes hoje em dia não têm essa categoria de base. Aí o que forma é justamente o futsal. E mesmo assim, Rocha, mesmo assim, Carla, tem muitos atletas que chegam com uma formação ainda muito crua, que a gente diz no futebol, entendeu? Então, quando ele chega a 14, 15 anos, a coordenação motora dele é horrível, tu acaba percebendo. Aí, quer dizer, hoje o atleta ele tem que passar primeiro por uma escolinha, porque vai se trabalhar toda essa coordenação dele, passe, jogar ensaiado e etc. Quando ele chega numa categoria sub-15, ele já tem que estar formado. É por isso que muitos jogadores hoje do Pará, ele não sai para fora, porque os clubes lá fora querem jogador formado, ele não quer, vai lapidar o atleta, mas que ele já tem uma qualidade maior. O Marco Aurélio, eu tenho certeza que ele vai concordar com a gente, porque ele passa por isso. Ele já pega aquela garotada mesmo do povão da periferia ali. Porque um exemplo, eu trabalho, agora no caso, quando eu estava no Cristo Redentor, eu não poderia fazer isso. Tipo, um exemplo, vai chegar o atleta, nós vamos trabalhar com esse atleta. Ele é da comunidade, nós vamos estimular ele a continuar. Agora, ele tem que estar bem preparado para disputar as competições oficiais. É o que requer um trabalho muito grande para você trabalhar em cima disso. E é onde tem a escolinha, né? Justamente a escolinha para trabalhar. Porque tem atleta que chega que não sabe nem se posicionar para correr, não sabe nem correr corretamente. Só um exemplo, Luiz. Tu tem isso, Luiz. Na música, tu sabe disso, né? Cada um é uma classe, é um público, mas tu já entende isso aí na música, porque é a mesma coisa no futebol. Vai lá, Marcos. Né? É verdade, sim, concordo com o que os companheiros falaram. A bola tá no teu pé, Marco Aurélio. Tá legal, pode deixar. Quanto ao termo futsal, pode deixar comigo que eu manjo. Então, como se o Rocha falou e o próprio Afonso também comentou, o garoto em si, ele tem que ter a sua iniciação no futsal. É bem mais prático e é bem mais, assim, é um caminho curto para ele, até para a própria avaliação dele, se ele tem aquele dom de ser um bom jogador. Porque independente de ele vir sem ser formado ainda com um jogador ou não, ele já vem com dom, ele já vem com aquilo, ele já se destaca antes de ele estar ali naquele projeto, tudo, ele já vem indicado porque ele tem um diferencial, tá entendendo? Então, ele se enturmando num projeto social, numa escolinha, ele vai adquirir ali movimentos muito mais, vai adquirir qualidade, vai adquirir experiência muito mais rápido. Quando pensar que não, o molequinho já está comendo a bola, tá entendendo? E em 2016, quando eu migrei para o futsal, eu passei quase que um ano todinho treinando. Eu tinha tanto aluno no nosso projeto que eu separava as turmas. Era sub-11, sub-13, sub-15. Aí aquela ansiedade de ele jogar, de participar de campeonato, e mesmo assim também eu não estava preparado para isso. Porque quando eu tinha uma logística toda no projeto com futebol, eu não tinha patrocínio, não tinha ajuda, não tinha nada.
mas levava eles para disputar as competições na marra. No futsal, eu já fui mais com medo. Quando eu fui para o futsal, eu não participava de competição nenhuma. Eu treinava. Eu queria era fortalecer o projeto e já ir com essa garotada já pronta para a competição. Aí sabe o que aconteceu? Em 2018, eu tive o melhor ano do nosso projeto, que o meu sub-13, eu só não fui campeão paraense porque eu perdi a final para o Paysandu, no futsal. Eu cheguei numa final. A diferença de estrutura era muito maior, né, Marcos? Isso. Aí, quando eu fui para o futsal disputar competições, aí eu já vi aqueles garotos que chegavam com simples sonho de, não, eu quero vir treinar. E um ano, é engraçado que eu tinha que incentivar eles, olha, a gente vai jogar. É lá no Afonso. A gente vai aqui em casa. A gente vai participar de Luiz aí, rapaz, Luiz. A gente vai jogar competições, a gente vai participar de torneios, vocês têm que ter calma. Então, tipo assim, eles ficavam ansiosos por isso, de ter uma oportunidade de mostrar o futebol deles, o valor deles. E graças a Deus, a gente, nessa parte de formação, em 2018, foi jogador meu que se destacou no Sub-13, foi para o Paysandu, foi para a SMAC, teve jogador que foi para o Remo, teve jogador que foi para a Tuna. Graças a Deus, hoje eles estão jogando lá e ainda continuam vindo jogar com a gente quando tem competições. O trabalho é esse, a gente nunca tem que achar e dizer que vai ser fácil, que não é fácil, não é nada mel, não. A luta é grande. Certo, deixa eu ler aqui os comentários que tem para vocês. O Maílson Botelho fala, boa tarde, meus amigos Afonso Salles de Jesus Júnior, Josivaldo Rocha Rochedo e Marco Aurélio. Parabéns pelo programa. E Carla Costa. Grande Maílson. Tem um pai do Rocha, pô. Bom, tem um comentário aqui de um rapaz que segue a gente, eu não posso deixar de ler todos os comentários. É o João Guilherme Passos. Ele fala o seguinte: precisamos descobrir os talentos paraenses. Música e esporte tem muitos. Não foi fácil ser técnico no setor público financeiro. Nem todos são interessados por números. E essa limitação é o grande causador da corrupção. Hoje vejo inúmeros discursos do liberalismo econômico ao controle total do Estado, da ditadura ao popularismo. Porém, todos com um só interesse, a luta por espaço e poder econômico. Vamos abrir as contas das casas legislativas para o povo ficar sabendo das nossas despesas, assim como ele não complementa, mas tem mais um comentário aqui, ele fala o seguinte: todo o trabalho social desenvolvido no Pará parece que não tem valor. Se tem visibilidade, só se unir com alguma força local. E aí, aproveitando sobre isso, quero fazer uma pergunta para os três que sempre viajam para fora do estado, levam os seus times. Aí eu queria saber por que essa necessidade do Afonso, Rocha e Marco Aurélio de se sair do estado para participar de campeonatos lá fora. Não tem espaço em Belém, não tem apoio. Qual é o grande nó dessa questão? Posso começar, Rocha? Pode lá, vai lá. Bem, eu vou falar por mim. Quando eu senti o gosto da primeira viagem, né, inclusive eu agradeço muito o Rocha, porque foi ele o incentivador, na época que estava no Cristo, e como o Rocha falou, foi a primeira vez que ele ficou de frente de uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade muito grande, né? Conduzir uma delegação para fora de um estado, dentro de um ônibus, 2, 3, 4 dias de viagem, é para louco. A gente é tratado assim, né? Inclusive, o Maílson, que está acompanhando a live aí, um grande abraço. O Maílson é um cara muito batalhador, sou admirador muito grande desse cara, desse projeto dele lá no Tenoné. E, como eu falei, eu agradeço muito o Rocha pelo incentivo, porque, na época, eu disse, eu tenho condições também de fazer isso. E quando o Rocha veio com a proposta da gente fazer a viagem, eu não entendia direito. Por que sair daqui do estado do Pará? Se tem competições aqui dentro,
Para que a gente vai gastar tudo isso? Só que depois eu fui entender a importância de sair do estado, porque o nosso calendário esportivo ele é muito curto. Um exemplo, você participa 2, 3 meses de uma competição no Campeonato Paraense. Entendeu? E isso não é vantajoso, você jogar 3, 4, 5 jogos só. Não é vantajoso. Aí acabou o campeonato, um exemplo, acabou o campeonato sub-17, os teus jogadores ficam parados. Aí muitos clubes paraenses dispensam o jogador. E aí, cadê a continuidade desse trabalho? O garoto fica parado. Entendeu? Não se dá continuidade, a não ser que tu dispute competições locais, é o que a gente sempre faz. Então, a viagem para fora, no meu ponto de vista, fez crescer, em termos de mídia, o projeto Cristo Redentor. Hoje eu posso dizer assim, o Cristo Redentor é conhecido em 5 cidades do Brasil. Em 5 cidades do Brasil. Se viajou nessa parceria Esporte Belém e Cristo Redentor, 1 ano, se não me foge a memória. Mas 4 anos nós fizemos com Cristo. E o Rocha testemunha disso, que aonde nós chegarmos, aonde a gente chegou, a gente era muito bem tratado. As pessoas não sabiam, isso é um projeto, é um clube? Como é? As pessoas ficavam se perguntando, vocês viajaram tão longe? Sempre, nós, como Pará, sempre fomos o mais longe. O mais longe. E isso era uma loucura. No sul, sudeste, nordeste, onde a gente viaja, sempre para eles é uma loucura. Uhum. E isso fez com que a gente levasse o nosso produto. O que é o nosso produto? São nossos atletas. Lá a gente vai colocar no mercado, na vitrine. Eu tenho certeza que é isso que o Rocha faz. Então, nada mais que vender o produto do meu trabalho, da minha comissão técnica, levantar a bandeira do meu estado, mostrar que aqui nós temos uma cultura diferente, muito boa também, né? Porque a gente acaba encantando o povo de lá pelo sotaque e outras coisas mais. E, além disso, a gente vendeu o produto dos nossos atletas. Então, isso faz com que a gente saia do nosso estado e viaje de dias e dias nessa estrada aí. Não posso atender agora hoje. Inclusive, hoje, Luiz, eu tive até uma conversa hoje via videochamada com um coordenador técnico do Volta Redonda do Rio de Janeiro. Volta Redonda é uma equipe de primeira divisão do Campeonato Carioca. Fala. Entendeu? Por quê? Porque a gente deixou uma boa imagem no Rio de Janeiro, nessa última competição nossa. Inclusive, nós estamos com 2 atletas aqui, inclusive a Carla teve numa entrevista de uma TV aqui na época, ela viu, né, que tem um atleta nosso, né, que é do projeto, que vai para a desportiva, já está na desportiva, devido à pandemia, mas aonde foi revelado esse atleta? Nas viagens. Entendeu? Então, é muito bom esse intercâmbio com os clubes lá fora também. Certo. Eu acho que deu bronca aí na internet do Rocha. Rocha, deu uma travada na tua internet, eu passo a bola para o Marco Aurélio. É verdade. Que a internet dele é de R$10, pô. É muito importante essas viagens aí para fora, para justamente, como o Afonso falou, para divulgar o nosso trabalho e colocar, tentar realizar sonhos de ali lançar um atleta, deixar um atleta lá no sul, lá em São Paulo, Rio, que lá é a vitrine do futebol, tá entendendo? Então, essas viagens, elas são muito, muito importantes. Mas as dificuldades, como o Afonso falou, isso é coisa para louco, é coisa para doido. Porque, no meu caso, já é diferente. No meu caso, as competições que eu disputo aqui no futsal, as minhas viagens são mais territoriais, mais no interior. Mesmo assim, tu já sente o drama, né? Mesmo assim, eu sinto o drama, porque o meu drama ainda é quase maior, porque eu não tenho patrocínio, não tenho ajuda de ninguém. E uma viagem, no mínimo, aqui, olha, eu fui jogar um mata-mata no Muju, com o meu sub-15. Aí, só uma logísticazinha por macho, eu tenho que ter R$800. Garoto de 15 anos não trabalha. E aí? Depende dos pais, né, Marco? Aí eu tenho que fazer das tripas corações para mim jogar um mata-mata lá no Muju. Eu fui no jogar agora no interior aqui, em dezembro.
Mocajuba. Pensa num lugarzinho longe. Mocajuba. Tem que duas travessias para chegar lá. Ai, eu fui jogar também um mata-mata lá. É bom também, porque quando de tantas e tantas viagens aí, que eu fui... Vou colocar uma recarga. Rocha, vou colocar uma recarga no teu celular já aqui, espera aí. Ai, menino. Cada experiência que a gente tira, assim como o Afonso falou, é que quando a gente chega num lugar desse aí, por exemplo, eu fui a Abaetetuba jogar uma semifinal, era valendo uma vaga para a final da Liga Belém de futsal sub-12. E o nome do time lá em Abaetetuba era Audax de Abaetetuba. Por incrível que pareça, o Audax não perdia lá no ginásio lá de Abaetetuba fazia mais de um ano. Todo mundo que ia jogar lá ia jogar o Campeonato Paraense. Todo mundo que ia jogar lá perdia para o Audax. Então, nessa época que eu tive uma safra boa no projeto, eu fui jogar lá em Abaetetuba. Então, o favorito era eles. E quando a gente chegou lá, eles se surpreenderam, porque, tipo assim, poxa, o Fome de Bola já era conhecido. Então, quando a gente chegou lá no ginásio, eles estavam esperando assim, que a gente chegasse num ônibus luxuoso, com uniforme de primeira, porque a gente era de Belém e eles do interior. Na verdade, eu me surpreendi com a estrutura deles. Todo mundo era colete personalizado da torcida, tinha um camisa e short de passeio, e eu não tinha nada disso. Tá entendendo? Mas eles criaram toda uma expectativa em cima de a gente, como a gente ia chegar lá no ginásio. Pô, vê um time de Belém aí. Esse time já é acostumado a jogar com o Remo Paysandu, então eles são os caras. Tá entendendo? Aí, quando a gente chegou lá no ginásio para jogar, e eu cheguei com 6 garotos. Eu tive com problema de viagem, que no futsal é 4 na linha e 1 no gol. Eu cheguei com 6 garotos com apenas 1 reserva. Todo mundo, o ginásio lotado, todo mundo olhando para a gente, como esse time vai ganhar o Audax, o time da casa, que eles estavam com 12 atletas dentro da quadra, para jogar com 12, que é o número máximo que entra para ficar no banco de reserva. E a gente com 1 reserva. Ninguém podia se machucar. Entendeu? Sabe o que aconteceu? O time da casa perdeu para a gente por 2-1. E eu fui para a final da Liga Belém esse ano. Tá entendendo? Então, quando a gente retornou de Abaetetuba, aí demorou muito depois para mim jogar em outros interior, mas quando eu ia jogar no interior, todo mundo já sabia, ó, esse time é bom. O meu time estava só pegando porrada, era ruim. Mas porque eu tinha já feito história, já tinha feito um feito muito grande de despachar os caras lá que não perdiam 1 ano. Tá entendendo? Então, a história, a trajetória, não é por acaso, a gente cria, a gente... Tá entendendo? A gente vence nas dificuldades, nas batalhas mesmo. Entendeu? Então, é muito gratificante quando a gente hoje, quando o Fome de Bola vai no Muju, a gente é respeitado. A gente tem também todo, como o Afonso falou, o pessoal procura saber como é o teu trabalho lá, como é que tu faz. Poxa, é legal. É verdade que tu já ganhou o Paysandu? É verdade que tu já ganhou o Remo? Eles perguntam para mim, porque eu sempre divulgo o meu trabalho no Facebook, nas redes sociais, entendeu? Então é isso aí. Rocha, o microfone está desligado, preciso que tu ligue o microfone para te falar aí. Vê se tu liga. Rocha, tá tudo irregular hoje, mano. Tá me ouvindo agora? Tô. Ah, tá ok? Ok. Entrando aí nesse assunto das viagens, eu, por exemplo, já participei de viagens pelo Boca Juniors, que é do nosso amigo Maílson, do Tenoné.
participei pelo MPA, lá do Guamar, do Ari, pelo Cristo Redentor, que foi a primeira viagem que eu estive à frente, e agora pelo Esporte Clube Trabalhista. Tem uma importância, Luiz, muito grande nessas viagens, e além de fomentar, de alimentar o sonho do jovem lá fora, porque eles acham que aqui dentro de Belém eles são pouco valorizados, por Remo, por Paysandu, eles procuram um sonho, eles vêm com a gente. Para você ter uma ideia, quando a gente anuncia que nós vamos fazer viagem para fora do estado, é garoto do interior, sabe? É garoto até de outros estados mesmo, nos procurando para fazer essa viagem com a gente. Tá entendendo? E além de fomentar esse sonho deles, também eles vão conhecer outras pessoas lá fora, outras vivências, outros sotaques, que eles voltam até com outros sotaques. Tem mãe que diz assim para mim, pessoal, eu quero meu filho de volta. Ele virou baiano, ele virou paulista, ele virou carioca. E, então, Luiz, por exemplo, essa última viagem que eu fiz agora para o interior de São Paulo, São Carlos, nós conhecemos um grupo de paraguaios. Tá? Esses paraguaios fizeram amizade com a gente, inclusive eles eliminaram a gente na semifinal, até por erro de arbitragem, mas enfim. Eles fizeram uma amizade tão grande com a gente, que tem um atleta da capital do Paraguai, Assunção, que é louco para vir jogar no Pará, todo para vir representar o Esporte Clube Trabalhista. Então, não só a gente leva o nosso atleta, como o Afonso disse, mostrar esse mercado para eles lá fora, como também tem gente lá de fora que quer vir para o Pará também jogar aqui conosco, justamente porque vê o suor, vê a vontade que nós temos, a organização que nós temos, com muito pouco, porque quando a gente viaja, a gente não tem ajuda de governo, nem municipal, nem estadual, é com a ajuda dos atletas. E, Rocha, e nem se diverte, né, Rocha? Quem se diverte são eles. Exatamente. A gente tem um trabalho, porque já pensou a gente levar 30, 40 atletas para fora do estado, ali a gente tem que ser tudo deles. Porque é um ou dois pais que vão, mas eles vão mais preocupados com seus filhos. E a gente não, a gente vai com toda essa preocupação, toda hora é pai, olha, meu filho não está me respondendo, Rocha, eu não consigo falar com ele, está tudo bem com ele, olha, meu filho tem esse costume, está entendendo? E, além do mais, só assim, Luiz, com essas viagens, a gente faz uma amizade com os pais, porque quando está só aqui dentro da nossa capital, dentro do nosso trabalho aqui, quando a gente tem 50 atletas, se a gente conhece 10 pais, é muito. Tá verdade. Eles não vão muito lá com a gente nesse trabalho. Mas quando a gente viaja, quando a gente vai para fora do estado, é a oportunidade de a gente poder fazer amizade com os pais. Eles aparecem, aparece avô, aparece avó, aparece madrinha, aparece a namorada, aparece todo mundo. Tá entendendo? E aí, essas viagens que a gente faz, além de ser sacrificante, Luiz, ela tem uma importância muito grande, que alimenta o sonho dos jovens, tá entendendo? E a gente faz essa parceria com os pais dele. Luiz sofre... Pode ir lá. Luiz, Marcorélio, agora entendi que tu falou do jogador estrangeiro. Tá aí, agora foi revelado o jogador estrangeiro. Quem sofre nessas viagens do Cristo Redentor, lá do Cristo Belém e do Trabalhista, sou eu, porque levo todos os meus jogadores. Você é muito covarde, rapaz. Marco Aurélio, mas esse é o seu trabalho. Revelar, ser ponte para os clubes maiores. O Remy Paysandu vem buscar aqui com a gente, pô. A gente tem que buscar contigo. Bom, pessoal, o nosso Papo em Foco de hoje, a gente está conversando sobre os desafios do futebol de base em tempos de pandemia. Vamos já falar do tema. Aí, conhecendo o trabalho de cada um, Josivaldo Rocha, Afonso Salles e Marco Aurélio. Tem aqui o João Guilherme, fala em cima disso que vocês falaram, ele diz o seguinte: as viagens são a materialização, que é aquilo que o Rocha falou, de muitos que só têm a possibilidade de sonhar através da televisão. Quando você vê a alegria dessa molecada representando o Pará, não tem indiferença ou injustiça que não nos faça seguir em frente. É exatamente isso que o Rocha falou.
também quem está online com a gente é o André Nascimento, que fala boa tarde, vocês três estão de parabéns. Grande Tudo em Afonso família, Sá, tudo em família. esse aí tudo que faz não tem preço. Pô, cadê a Grande molecada? amigo Teó. Bom, eu passo a pergunta agora para a Carla, que vai fazer, a Paula, na verdade, vai fazer outra pergunta para os três. Bom, rapazes, aproveitando o gancho que o Rocha falou, né, do Marco Aurélio aí, que a função dele é revelar aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre formar e revelar um jogador de futebol de base? Quem começa? Alô? Deu para ouvir? O Afonso que revela mais. Oi. Vai lá, Marco Aurélio, é contigo, deixa a responsabilidade para ti aí, ó. Responda, meu amigo. Você é grande revelador de talentos. Inclusive, nós temos um atleta chamado Cebola, né, que começou aí no Fome de Bola. Do Fome de Bola, ele passou para o projeto Cristo Redentor, onde tinha uma estrutura maior, né, e de lá esse atleta foi embora para Fortaleza, né, os familiares dele para lá, passou seus momentos difíceis, passou para os maiores clubes de lá, e hoje está na equipe do antigo Uniclinic, que hoje é o Atlético Cearense, né? Mas é atleta do nosso bairro, da Cabanagem, atleta do bairro do Una, atleta que conseguiu, graças a Deus, aí, tá sobrevivendo no futebol, vamos dizer assim, mas saiu da periferia, saiu de dentro da periferia, saiu de dentro aqui, aonde os nossos governantes pouco investem em cima, onde tem os heróis da resistência, como diz o meu amigo Edson Matoso, que somos nós que trabalhamos com o esporte, que conseguimos ainda resistir a tudo isso, e o Marco Aurélio foi onde iniciou. E esse atleta hoje, ele é só elogios, tanto ao Marco Aurélio, Fome de Bola, quanto ao Cristo Redentor, que foram os dois projetos que abriram espaço para esse atleta. Então, eu deixo contigo, Marco Aurélio. Dá licença, Marco Aurélio. Pode, só para não esquecer. Luiz, Carla, o Afonso, o Marco Aurélio talvez não tenha conhecimento disso, mas o Luiz não tem conhecimento, vai ter agora. Na viagem que nós fizemos, vai ter a ver com a sua pergunta, Carla. Na viagem que nós fizemos, que eu fiz com Cristo Redentor, acho que o Afonso lembra, um garoto chamado Bebê, que ele era de Pernambuco. Lembra, Afonso? Ele era de Pernambuco, um garoto. Lembra? E nós íamos levar uma categoria daqui e o time dele de Pernambuco ia com uma outra categoria que ele não poderia jogar. O professor dele começou a anunciar, fazer a propaganda dele dentro dos grupos, que ele tinha um atleta para competição, mas que não tinha idade para jogar por ele. Se alguém, eu abracei sem conhecer o atleta. Foi um tiro no escuro. Chegou lá... Inclusive, tu pediu opinião para mim, né? Eu lembro disso. Isso. Aí chegou lá, o atleta no primeiro jogo ficou no banco, depois nós colocamos ele, meu irmão caiu na graça. Ele foi uma revelação do Cristo Redentor do futebol, sem ser do nosso estado. Né? Porque de lá, ele foi vice-campeão conosco, né? Ele foi vice-campeão da gente, ele se transformou em jogador profissional. Jogador profissional. E o Cristo, tem foto, nessa foto que você mostrou aí, o Bebê está lá. Ele se tornou jogador profissional, o treinador dele era o Júnior, de Pesqueira, ele se tornou jogador profissional, inclusive, do Sport Recife. Tá entendendo? Hoje ele é jogador profissional num time do interior de São Paulo, o Bebê. E foi uma revelação do Cristo Redentor, não foi formação. Verdade. Foi revelação, porque nós não formamos ele. Quem formou ele foi o Júnior de Pesqueira. E nós já encontramos ele lá formado. E nós revelamos ele para o futebol, porque foi através daquele campeonato com o Cristo Redentor que ele foi revelado para os outros clubes. Aí vem uma pergunta que a Carla fez, né? Já responde uma pergunta, agora tem outra. Sim, com certeza. Sim, deixa eu responder agora. Sim, deixa eu falar. Eu tive recente aí dois casos, dois exemplos. Um atleta meu, ele veio para o nosso projeto, ele jogava bem pra caramba, mas só ele já veio de outras equipes, de outros projetos. Só
que ele não participava de competições grandes. E o meu time já participava. Ele disse, Marco, eu quero uma oportunidade de mostrar o meu futebol para mim ir para um time maior. Como disse o Rossi, eu abracei a causa. Escrevi ele numa competição, com 3 jogos, o camarada se destacou e foi chamado para outro time, que jogava o Campeonato Paraense de futsal. O meu time não joga Campeonato Paraense de futsal, mas revela muitos atletas para ir para jogar o Campeonato Paraense, entendeu? E o atleta, o técnico do outro time, me chamou, me ligou e pediu, Marco, eu quero o contato daquele teu jogador número 8. Ele tá jogando com o número 8. Eu disse, poxa, ele é lá do Bengui e tal, ele só tem 3 jogos com a gente. Não, porque eu estou interessado que ele venha fazer parte conosco, eu dou uma bolsa de estudo para ele, era um colégio particular, dou uma bolsa de estudo e boto ele para treinar uma estrutura de treino boa, porque eu vi que ele tem qualidade. Aí disse, não, tá, beleza. Deu contato da mãe dele, e eles fecharam e o garoto foi para lá. Ele jogou apenas 3 jogos. Então, o garoto, ele já veio com esse objetivo. Eu não revelei, eu não trabalhei com ele, assim, de revelar. Eu só apenas dei um empurrão. Eu apenas foi a ponte, né, Marco? Vamos dizer foi assim. A ponte, eu encaminhei. Mas teve uma outra situação, ele ficou muito agradecido. E no campeonato passado aí, do Sub-14, ele foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paraense. Esse garoto que saiu do meu time. Aonde é essa feira aí, Rocha? Tu não só ajudou ele, a formação dele, como a revelação dele também. Isso. Agora, na formação, falando de formação, eu tive um caso aqui, um goleiro, eu me lembro benzinho, chegou de mão dada com a mãe dele, bateu lá em casa, aí disse assim, meu filho tem um sonho, Rocha, para com essa obra aí, Rocha. É no vizinho. É no vizinho. O garoto chegou com a mãe dele lá e disse assim, olha, o meu filho, ele tem mau sonho de jogar em um time. Dá para o senhor treinar com ele? Ele já tem noção de agarrar. E eu peguei o garoto para fazer o teste. E ele era um ótimo goleiro. Veio para o time e participou de uma competição e arrebentou. O moleque arrebentou. Mas ele treinava com a gente, ele foi revelado por nós. Na temporada seguinte, tinha 3 times disputando esse garoto. Ele treinava com a gente, ia para os jogos com a gente. Quem foi lá foi a mãe dele pedir para mim. Aí a mãe dele disse logo assim, meu filho não tem condições de contribuir com o teu time, que todo jogo tinha cota, tinha que dar uma ajuda da cota. Não, tá, eu isentei ele de cota. Se revelou, arrebentou no campeonato. Quando foi no final do ano, tinha 3 times atrás dele. Aí, sabe o que aconteceu? Ele me ligou e disse para eu ir lá na casa dele. Ele disse, olha, o meu irmão quer falar contigo, porque o meu irmão agora é meu empresário. E o meu irmão quer me levar para o Paysandu. Meu irmão vai me levar para o Paysandu. Aí eu disse assim, não, tranquilo, beleza. Vai lá no Paysandu, arrebenta lá, beleza. E o teu irmão cuide de ti, beleza. Não brigamos, tudo numa boa. Mas, tipo assim, poxa, ele foi revelado. Eu não quis direitos autorais, não quis nada. Ele foi revelado por nós, pelo nosso trabalho. Então, aí quando foi, digo, engraçado, o camarada, quando ele começa a criar uma asa, ele já tem até empresário, o camarada já tinha até empresário. 14 anos, nunca tinha conversado, o irmão dele nunca foi levar ele no treino,
o irmão dele nunca foi ver ele jogar, nem a mãe dele, ninguém. Todos os jogos, ele ia bancado por nós, pelo time. E Marco Aurélio? Entendeu? Marco Aurélio? Oi. Rapidão, desculpa te interromper, mas essa é a função do projeto social, que é o teu caso. Tá entendendo? O projeto social, pela lei, ele não tem direito a nada. Tu tá entendendo? Ele não ampara. Não existe lei alguma no esporte que ampare essa questão de atleta. Eu entendi o que tu quis dizer. Mas tu já fizesse o principal, que foi a formação desse atleta. Querendo ou não querendo, ele passou pelo... Ele sujou um colete teu, tomou a água tua, entendeu? Você gastou saliva com ele, então você trabalhou em cima desse atleta. Só que... Tem foto? Marco Aurélio, tem foto dele? Agora tu... Dá licença aí, Afonso. Tu é pra descontrair, viu, Luiz? Sim. Tu é um amigo da onça, viu? Com um goleirão desse aí, né? E tu me manda o Paulo Vitor pra mim naquele ano. O Paulo Vitor já se aposentou. Trabalhador, moleque. Trabalhador. Nós formamos ele, nós dois. Não virou jogador, mas é um grande profissional. Pois espero que tenha sido a pergunta certa, hein, isso, Carla. Porque, Carla, é meio delicado, assim, a formação e revelar, tá entendendo? É parecido, mas é diferente. Cada qual tem a sua particularidade. Complexo, né? Eu, no meu ponto de vista, a formação se trabalha bastante a questão do ser humano. Em primeiro lugar, quando você trabalha com o indivíduo ali na área de esporte, existe dois caminhos: a carreira profissional e o estudo. Claro que o primeiro que nós temos que trabalhar é o caráter da pessoa que está ali, que é o ser humano, que vai ter que se tornar o cidadão do bem. E a gente vai mostrar para ele que, através do esporte, ele pode ser qualquer profissional. Se ele não for um atleta profissional na área de futebol, como é o sonho dele, ele vai ser um fisioterapeuta, vai ser um médico na área da saúde, um psicólogo, um fisioterapeuta. Vai ser um louco que nem nós. Um professor de educação física, ou vai ser um louco igual nós. Então, existe essa formação em cima. Então, isso é a formação do atleta, da pessoa. É o caráter da pessoa. Agora, você formar, porque assim... Quando você vem, vamos um exemplo, o Luiz trouxe o filho dele para vir fazer um teste aqui dentro do Esporte Belém, um exemplo. Eu vou ser bem sincero com o Luiz. Ó, Luiz, esse garoto é ruim o filho dele. Mas se não tiver, meu amigo, aí qual é a função nossa? É trabalhar com aquele atleta, estimular ele, mas não acontece isso com muitos clubes de futebol hoje no Pará. Além de ajudar a formação do atleta, eles fazem destruir o psicólogo do atleta. É o que acontece isso hoje no nosso futebol. Entendeu? O Rocha sabe muito bem disso. Que a maioria dos jogadores que vêm hoje fazer teste nos clubes nossos, maiores para campeonatos paraenses e outras coisas, vem de Remo, Paysandu, Tuna Desportiva para cá. Já é aqueles atletas que não têm oportunidade lá. E aqui eles vão ter oportunidade. Entendeu? Então eu vejo dessa forma. Certo. Pessoal, antes da Carla fazer uma próxima pergunta, eu quero aproveitar o tema, que é os desafios do futebol de base em tempo de pandemia. E aí eu quero saber dos senhores, qual é o desafio nesse tempo de pandemia? O projeto com certeza deve estar parado, o Esporte Clube Belém, Trabalhista, Família de Bola. E os desafios nesse tempo, pessoal? As bolas estão todas murchas, olha. Bem, pelo menos, Luiz, foi um desafio, está sendo um desafio muito grande. Primeiro, que existe aquela ansiedade da garotada. Nós já estávamos numa formação para o Campeonato Paraense, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Entendeu? Foi dado continuidade nesse trabalho. Então, o que acontece? Aí veio a pandemia. Aí o que acontece? Logo em meados de, quando a gente chegou de viagem, meio de fevereiro a março, a gente ainda continuou ainda um trabalho. E depois a coisa ficou mais séria, né? Nós tivemos que parar com as atividades. E isso fez com que parasse tudo,
Só que hoje a maioria dos atletas, eles trabalham em casa. E tu sabes que trabalhar em casa não é a mesma coisa de trabalhar dentro de um centro de treinamento, no campo. Não existe. Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Inclusive, a federação já teve uma reunião com os poderes públicos hoje aí, mas não tem nada decidido. Não entraram em acordo nenhum, até porque a gente tem que, querendo ou não querendo, temos que aguardar a autorização do Ministério da Saúde para que a gente não coloque em risco a vida deles, nosso e de nossos colaboradores. A ansiedade desses garotos, Luiz, todo dia, esses garotos, pessoal, bora voltar a treinar, porque o Flamengo já está treinando, porque lá na Alemanha já está tendo futebol, bora correr, deixa isso para lá. Os atletas, eles não querem nem saber. A gente tem que conseguir, tem que pôr na cabeça deles de que a gente só pode retornar nossas atividades normais depois dessa orientação do Ministério da Saúde, corretamente, depois das reuniões na federação, com a liberação do governo do estado, do município, para que a gente possa ter toda aquela coordenada para que não corra risco. Porque não adianta eu sair daqui e dizer, olha, vamos recomeçar o treino. Aí, quando eu estou lá, acontece alguma fatalidade, algum garoto adoecer, vão dizer, olha, foi o louco que começou o treino sem autorização, sem orientação de ninguém. A gente já está com o problema do Ministério Público, hein, Rocha? Grande problema. Então é isso, Luiz. E, Luiz, eu acho que vai voltar o futebol paraense nas categorias de base, né, com algumas informações que eu tive, a partir de agosto. Certo. Entendeu? A partir de agosto. A partir de agosto. E outra, quando o Rocha toca no assunto da pressão que os garotos fazem, para te poder voltar, tu tem que ter uma autorização do Ministério da Saúde, e além disso, tu já pensou tu fazer o teste em cada atleta teu 2 vezes? 2 vezes. Hoje você vai fazer um teste numa farmácia dessa, mais barata é R$200. O cara mal tem para tomar café de manhã. Como a gente vai fazer isso? Pois é. É isso. É complicado. Como? As categorias de base hoje do Pará, não tem recurso para isso. Certo. É verdade. Marco Aurélio? Então, essa é a crise maior. Eu senti menos porque em janeiro, logo em janeiro, quando ainda nem estava muito alarido com essa situação, eu estava com problemas pessoais. Então, todas as competições que eu estava jogando, que não eram uma só, eram várias, e em várias categorias diferentes, tipo assim, eu pedi uma licença da competição para me cuidar de problemas pessoais. Então, antes da pandemia, eu já tinha parado. Eu estava suspenso todas as nossas atividades. Tá entendendo? Mas só que agora, a molecada aí, para mim não ter esse tipo de pressão dos meus alunos, dos atletas, eu tive que desfazer todos os meus grupos de WhatsApp. Justamente para mim não ter esse tipo de pressão. E não ter essa pressão, né, Marco? Esse aborrecimento. Só para vocês terem uma ideia, eram 9 grupos, desde o sub-10 até o adulto, todos. Eu tive que desfazer todos os grupos, porque senão todo dia eles perguntam, professor, tem uma bola aí para nós, tem um treino, alguma coisa, tá entendendo? Tipo assim, eu me desliguei também, eu aproveitei a oportunidade, aproveitei o momento, digo, não, eu vou tirar aquelas férias que forçada da situação, né, que estava por vir, de a gente ficar em casa, se cuidar, se prevenir. Então, tipo assim, eu não senti muito, entendeu? O meu projeto não foi muito afetado, porque eu já tinha pedido uma licença das competições, em janeiro mesmo, antes de explodir a pandemia. Mas estamos na expectativa que acabe e volte tudo ao normal. Vamos lá, Carla. Já? Vamos lá, então. Bom, a gente sabe que o futebol acompanha também o desenvolvimento tecnológico, né? São desenvolvidos novos materiais, mais resistentes, né?
como chuteiras, materiais que auxiliam na respiração, né, durante as partidas, bolas que diminuem o atrito no campo de futebol, né? Eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre recurso, como é que o projeto de vocês, né, como é que o trabalho de vocês lidam com esses recursos? De que forma que vocês adquirem, ou é patrocinado? Como é que os jogadores lidam com isso? Contem um pouquinho dessa história, desses recursos que vocês utilizam. Eu vou Se o Marco Aurélio for falar, ele vai chorar mais do que ele gosta. Eu vou começar. A respeito do material esportivo, por exemplo, camisa, os coletes, as bolas, isso aí a gente consegue com parceiros. Não são nem patrocinadores, são parceiros, amigos, né, de trabalho, um amigo que tem uma mini empresazinha, ele vai lá, olha, vou te ajudar com tanto. Quanto à chuteira, isso aí é o próprio atleta que arca com essa despesa da chuteira dele, da caneleira, do material de treino dele próprio. É o próprio atleta o pai dele, é o patrocinador, né? Ele que arca com essa despesa. Quanto ao material do clube, a gente vai atrás de parceiros, porque patrocinador realmente a gente não tem. A gente tem parceiros, pessoas que apoiam o trabalho. Vai lá, alguém aí, Afonso, Marco Aurélio. O Afonso só quer ser uma estrela. Isso aqui é encerrar, bonitão. Bem, o que eu posso falar sobre a questão de apoio? Ano passado, a gente teve graças a Deus, nós tivemos esse privilégio, quando eu estava à frente do projeto, né? E isso acabou também acabando beneficiando o Belém, porque nós tínhamos essa fusão, essa parceria de Cristo Belém, que o Cristo representava o Esporte Belém no Campeonato Paraense, e o Cristo sempre foi o esteio do Esporte Belém. Se o Cristo saísse, o Belém desmoronava. Então, o que acontece? Nós ganhamos uma ajuda da CEGEL, né, que era daquele projeto Tó Teixeira, e a gente foi beneficiado com uma quantia, e essa quantia a gente conseguiu comprar os materiais esportivos, como bolas, coletes, camisas, né, os materiais de preparação física. A gente teve um recurso para ajudar, não muito, mas deu para ajudar o material humano, que era os professores, e isso ajudou muito durante um ano, o projeto, entendeu? Isso fez com que a gente crescesse muito no futebol. O projeto cresceu muito. Com tão pouco, agora imagina se nós tivéssemos isso todos os anos. Então, hoje o que a gente esbarra no futebol paraense é essa falta de apoio dos governos municipais e estadual, investindo nas categorias de base, nos projetos sociais, é onde você tem uma chance maior do atleta, um garoto desse, de ir para um caminho errado. Então, através dos projetos sociais, eles têm que se virar como pode, como o Rocha falou. Mas não quer dizer que o Cristo Redentor, há anos atrás, não foi diferente. A gente tinha que tirar do nosso bolso, a nossa presidente colaborava com o que ela podia, mas a grande maior parte disso saía da parte da coordenação minha. Então, a gente conseguiu comprar esses materiais, só que o material se desgasta, como o Rocha sabe. A gente que trabalha, bola, fura, perde. Eu lembro que quando a gente foi nessas viagens, a gente levava 10 bolas, mal a gente trazia 5, que acabava extraviando bola, caía para tal canto, não tinha condições. Então, tudo isso é muito difícil para as equipes. Lá no CT de Marituba. Isso quando você não joga contra o adversário, quando ele não fica com as bolas. Entendeu? Pior. Marco Aurélio? É verdade, a dificuldade de adquirir material, nossa, assim, como projeto, é muito grande. Pelo menos eu procuro, os pais me ajudam nessa questão, né? Alguns colaboradores, alguns amigos aí, de quando a gente está precisando do uniforme, a gente já compra mesmo na necessidade.
Olha, a gente vai começar um sub-10. Eu tenho que me virar e mandar fazer o uniforme para a criançada. A gente faz todo um orçamento e tal, e vai, e tipo assim, é uma coletividade. Uma ajuda daqui, outra ajuda dali, às vezes eu faço rifas, eles mesmo, as crianças mesmo colaboram também. Então, é esse método que a gente sempre ajuda, porque a gente não tem um padrinho forte, um patrocínio, um poder, um apoio do poder público, não tem. Tá entendendo? Então, o material sempre que a gente usa é esse adquirido por nós mesmos, com muito esforço, com muito sacrifício, mas é gratificante. A gente dá o nosso, como diz no popular, a gente dá os nossos pulos. Pessoal, o nosso Papo e Foco de hoje está chegando ao final. A gente conversou hoje sobre os desafios do futebol de base em tempo de pandemia, com Afonso Salles, que inclusive caiu a internet dele, estava online, o José e Marco Aurélio. Mas antes da gente encerrar, tem uma última pergunta da Carla. Para você que está conectado, desde já, valeu por estar conectado, curte nossa página. Você que está assistindo depois, nós conversamos com treinadores de futebol de base. Carla, contigo a última pergunta. Bom, essa pergunta que eu vou fazer para vocês me fizeram lá da Ilha das Onças, Ribeirinhos. Enfim, a pergunta é como vocês podem explicar essa transição das categorias de base para o profissional? Como é que funciona? O Esporte Clube Trabalhista, por exemplo, ele não tem a categoria profissional. Ele vai até a categoria sub-20. Quando ele chega no último ano dele de sub-20, a gente procura por ele em algum clube que tenha a categoria profissional para disputar a segundinha. Por exemplo, este ano agora, que aconteceu a pandemia, o sub-20, o Campeonato Paraense Sub-20, seria o primeiro deste ano, era justamente para a segundinha ser no segundo semestre, para que esses atletas do sub-20 que estejam estourando a idade façam essa transição para o profissional. Ou seja, aqueles clubes que não têm a categoria profissional, no caso, no momento trabalhista, ele já iria indicar seus atletas que fizessem um bom campeonato para os clubes que tiver a categoria profissional que vai disputar o Campeonato Paraense. Caso da Desportiva, que a gente sempre manda atletas para lá. Caso do Vila Rica, que a gente manda também atleta para lá, justamente fazendo essa transição do último ano do sub-20 para o profissional. Esse é o meu caso, né? Certo. Sim. No meu caso, atualmente, eu estou trabalhando especificamente com o futsal. E sabemos que o futsal em si, ele não é profissional. Ele não é, tá entendendo? É um esporte considerado ainda amador. Então, no caso aqui, os atletas, eu tenho uma categoria sub-20. E o sub-20, ele é muito forte, ele tem muita qualidade, a competição é muito acirrada. Quando a gente vai participar do sub-20, os atletas, eles já vêm jogar essa competição comigo, eles já vêm do campo, eles já vêm de outros times, tá entendendo? Então, é tipo assim, a gente tem um dizer que para o garoto chegar a ser um profissional, ele tem que ter, no mínimo, até os 18 anos, ele está bem indicado. Porque ele passar dos 20 anos, é muito difícil ele entrar numa equipe profissional. Tá entendendo? Então, tipo assim, como a gente costuma dizer, o auge do atleta é lá pelos seus 15 a 18 anos, até o máximo 19. Ele não estando encaminhado, já participando de jogos, mesmo que ele esteja como o Rocha falou, no sub-20, mas já de um time grande, como Desportiva, Paysandu, Remo, Tuna, que tenha
o profissional, ele não vai, dificilmente ele vai chegar, tá entendendo? Então, a oportunidade que ele tem é de estourar como jogador e aos 20 anos ele já está bem encaminhado. Porque se ele for depender depois dos 20 anos para querer buscar, almejar a ser um atleta profissional, ele consegue, mas é mais difícil, tá entendendo? Carla, faz a pergunta por aí. Bom, Afonso, a pergunta foi: como é que funciona essa transição da categoria de base para o profissional? Como é que funciona o quê? Essa transição de categoria de base para o profissional. Você pode explicar pelo seu conhecimento ou como você trabalha no seu clube? Enfim. Bem, hoje, há um tempo atrás, não existia a idade. Um exemplo, hoje você vê atletas de 15, 16 anos já com contratos milionários, hoje no futebol. Entendeu? Nós temos atletas brasileiros aí que já são milionários com 16 anos, 17 anos. Então, hoje, o clube, ele trabalha. Hoje, lá fora, é muito mais fácil vender o produto do atleta ele indo criança, porque se trabalha. Mas ele só pode já atuar com maior idade, 18 anos. Aqui no Brasil, existe esse muro. Existe esse muro. Como o Marco Aurélio falou agora há pouco, eu peguei já o barco, já andando, já aí. Hoje o atleta com 15 anos de idade, ele tendo uma postura grande, tu consegue vender o produto dele. Então você trabalha em cima desse atleta, você dá todas as condições. Hoje, a maioria dos clubes não tem esse recurso. Tá? Existe um clube chamado Desportiva Paraense que tem esse recurso aí. Mas mesmo assim tem as suas dificuldades. Trabalha com atleta, vai passando categoria a categoria, até chegar ao profissional. No caso dela, ela já trabalha o atleta para negociar. O nosso exemplo, o Sport Pelé é um clube profissional. Se trabalha aqui o 15, 17 e o 20. Se eu tiver atletas de 15 anos que têm uma potência boa, uma qualidade boa dentro de campo, o que eu vou fazer com esse atleta? Eu vou colocar ele para o sub-17, já uma categoria maior. Se ele se desenvolveu dentro do sub-17, tem condições, eu jogo ele para o sub-20. E do sub-20 ele já pula para o profissional. Entendeu? Vai o estilo escadinha. É como se você tivesse hoje um aluno hoje dentro de uma sala de aula com 13 anos, vamos dizer assim, mas ele está na primeira série, vamos dizer assim. Mas a inteligência dele não é para essa série. Aí você pega ele e muda de turma. Não, aqui não é jogador diferenciado. Aí no futebol já é diferente. Entendeu? Bom, tem um comentário aqui do André Nascimento, para quem não sabe, o Afonso tem muito título no Cruzeiro de Clube da Cabanagem, no goleiro. Esse Theo é uma benção. Theo não fica revelando, meu amigo, esses segredos aí, futebolista de pelada. Pessoal, obrigado pela companhia do bate-papo de hoje. Agradecer o Afonso, o Josivaldo e Marco Aurélio. E aí, eu deixarei uma mensagem para quem acompanha o trabalho de vocês, quando vocês pretendem voltar, e para a garotada controlar a ansiedade. Luiz, já que nós estamos falando aqui, eu tive conversando com os amigos meus, que o Rocha conhece. Rocha, não precisa tu usar máscara. Sem máscara, tu já usa, velho. Gente, então assim, Luiz, tem vários amigos nossos que também são projetos. Quando eles ficaram sabendo que a gente vinha, acabou criando uma filmagem. Então, eu disse, não, vou conversar com o Luiz para a gente fazer uma mega live com todos os diretores, né, das equipes, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma história. São clubes profissionais, clubes amadores. Tipo, o Baixo do Dependente da Marambaia, o Maílson, que também, que agora há pouco participou, tem a Bel, lá do Pinheirense, tem o professor Matheus, lá do Tapajós, tem o meu amigo Fábio, das crianças. Projeto.
Tem um Regi também do Bengui. Então, são pessoas que gostariam de estar nesse meio para discutir. E você viria com outro tema, né? E seria muito bacana para ambas as partes aí divulgar um pouquinho do seu trabalho. No Zap que a gente vai pensar uma pauta. Tem o Ventania, Vila Rica. Isso, tem um Ventania do... E a gente vai poder te falar também como as ideias que nós estamos planejando de montar a nova associação, uma associação nova dentro, tentando unir todos os clubes para que a gente possa ter uma voz que hoje a gente não tem na federação. Tudo bem, a gente eu só coloquei a máscara para dizer para a galera aí, continue usando os métodos para a gente se proteger. A máscara, o álcool gel, tá? Que nada está resolvido ainda. Então vamos continuar se precavendo. Ele só tira quando ele vai tomar Luiz. Marco Aurélio. É verdade. Eu quero agradecer a oportunidade aí e mandar um abraço todo especial para a família Fome de Bola. E como o Rocha falou, a luta continua, temos que ter prudência, temos que tomar cuidado, nada de se precipitar, de voltar às atividades sem estar liberado, entendeu? Ainda temos que ter bastante cautela, porque essa pandemia é séria, a coisa é séria. Certo. A gente contou com a participação hoje também da mediação, a Carla Costa, professora de música, e também integrante aqui do Periferia em Foco. Pessoal, grande abraço, valeu por esse bate-papo. Tchau para vocês. Valeu, Luiz, tchau, abraço. Valeu, Luiz, obrigadão. Valeu. Minha bola, Marco Aurélio, meu sócio. Tá aí, pessoal, a gente conversou na tarde dessa quinta-feira, dia 28 de maio, com os treinadores de futebol de base, Afonso Salles, do Esporte Clube Belém, Josivaldo Rocha, do Esporte Clube Trabalhista, lá de Marituba, e com Marco Aurélio, do Projeto Social Fome de Bola. Nós conversamos sobre a trajetória de cada um no futebol de base. Por que foi escolhido esses? Porque são pessoas que estão aqui mais próximos, atuam muito na Cabanagem, são mais próximos a gente, próximos ao Periferia em Foco, mas com certeza a gente vai pensar nos nomes que o Afonso sugeriu para uma outra pauta com outros integrantes do futebol de base. Pessoal, semana que vem nós vamos ter uma inovação nas nossas lives. Nossos componentes vão estar aqui fazendo live com cada um de vocês, falando um pouco da sua atuação de um determinado tema. Isso, na verdade, é um protótipo de algo muito maior que vem pela frente pelo Periferia em Foco, com muita novidade no audiovisual. Nós vamos aí estar fazendo como é que eu posso dizer para vocês? Não é mudança de marca, mas um reposicionamento no nosso trabalho. E na semana que vem você já vai sentir um pouco isso. Os nossos componentes que vão estar na live aqui. Então vocês vão ver carinhas diferentes por aqui. Já apareceu a Carla, semana que vem tem ela na live. Tem a Marina, a Adriele, tem o Carlos, que é o nosso novo componente. Isso é já um anúncio de algo muito maior que vem pela frente do Periferia em Foco, sempre inovando, sempre fazendo diferencial na comunicação popular e comunitária e, acima de tudo, alternativa. Pessoal, um grande abraço. Se ainda não curtiu a página, curta a página. Aqui você conhece o potencial da periferia da Grande Belém. Quem fala aqui é o amigo Wellington Frazão, o comunicador da Amazônia. Um grande abraço. Se puder, fica em casa. Se for sair, use máscara. Amanhã nós não temos live. A gente volta na semana que vem, pessoal. Grande abraço. Tchau.